Então, Amitês, nesse projeto, nesse espaço, a gente não pode negar o protagonismo desse tapete, né? E eu gostaria que você contasse um pouco a história da sua família no contexto dos tapetes persas aqui em Blumenau, né? A empresa de vocês que é familiar, o seu pai, o seu irmão, como isso começou, de onde isso veio, e contextualizasse para a gente um pouquinho essa questão, porque eu acho que é muito semelhante com a própria história do tapete, né? Porque são famílias que tecem uma técnica que é passada de pai para filho, de geração em geração. Então vocês têm isso em comum. E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente a respeito. Perfeito. É um prazer estar aqui. A Shervin Tapetes Persas presente nesse projeto tão lindo, tão maravilhoso. E eu falei que quando eu entrei para ver esse ambiente, eu senti um ambiente não só como uma vitrine, eu senti uma casa, eu senti um projeto em que te acolhe e que realmente todos os elementos se conversam e criam esse aconchego. E realmente o tapete chega a ser um protagonista. Na nossa família, realmente o tapete é visto como uma parte da família mesmo, a parte da história. Quando os meus pais vieram para o Brasil, primeiramente não era o tapete o objetivo principal de comércio. Um parênteses importante, o seu pai é iraniano. Meu pai é iraniano, minha família é iraniana, meus pais são iranianos, meu irmão nascido no Irã, eu sou a única nascida em Blumenau. Mas a nossa cultura realmente é de primeira geração, digamos, né? Iraniana mesmo. Então o tapete, ele sempre foi presente na minha vida, na minha família, em todos os nossos parentes. E não foi o primeiro comércio que meu pai realmente quis ter aqui no Brasil, mas a necessidade levou ele a ter o tapete como um comércio. Meu pai é engenheiro de formação, ele tinha uma empresa no Irã. Essa empresa, durante a Revolução dos Ayatollahs, ela foi tomada por meus pais não fazerem parte da religião fundamentalista muçulmana, né? Nós acreditamos na unidade, né, das religiões, mas lá eles perseguem. Então, durante esse tempo, ele perdeu, né, a oportunidade de trazer a fábrica para o Brasil, mas ele trouxe os tapetes, porque o tapete é parte da família. Quando você vai viajar e de mudança, a primeira coisa que o iraniano pensa para reorganizar a sua casa é onde eu vou colocar os meus tapetes. E realmente ele é muito presente na família, né, dos meus pais, meus tios, meus primos, enfim. Então é um artigo realmente passado de geração em geração como uma joia. E chega a ser sagrado também. Legal. Enquanto no Ocidente, por exemplo, um sofá tem uma relevância muito maior numa sala, né? Para vocês, para os iranianos, o tapete assume esse papel de importância. Sim, né? Eu estava lendo algumas coisas a respeito. Eu faço assim uma confissão que para mim até então o tapete persa era algo que eu admirava enquanto estética, mas eu sabia muito pouco da história. Sim. E quando eu comecei a ler, assistir alguns vídeos, eu me sentia até um pouco constrangida de olhar para esse tapete enquanto uma peça de design, de arquitetura, para compor um espaço, né? Porque a gente consegue perceber que ele é muito além disso, né? Que é um objeto milenar mesmo. É coisa de 2.500 anos, que famílias inteiras se unem para fazer uma única peça durante meses, né? Anos. Muitas vezes anos. Ou anos. Enfim, um ofício mesmo. Né? Um ofício das famílias, ofício da família. Do povo nômade. Né? Então, assim, é algo tão importante para a história da humanidade. E eu acho muito interessante você abordar essas questões para que a gente aqui do outro lado do mundo, né, consiga compreender melhor e olhar para eles com o respeito que eles merecem. Né? Por exemplo, a sua família está aqui em Blumenau com a loja, que é uma loja que comercializa tapetes novos, reformas, lavação alguns também. Usados também. Sim. Tem. E atendem projetos de todos os ambientes, toda a região, na verdade, Balneário, Itajaí. Na verdade, assim, para nós foi um quesito de sobrevivência mesmo, porque meu pai tentou ter uma fábrica aqui, tentou ser engenheiro, tentou tirar o título de engenheiro mecânico, mas quando ele veio para o Brasil, para Blumenau, ele viu que realmente precisaria voltar a estudar, a língua seria uma barreira e as contas estavam chegando, né? E com aquele pequeno investimento que trouxeram no bolso, não daria para manter por muito tempo já
os tapetes já estavam aqui, né? Vieram com a mudança, e muitos dos vizinhos dos meus pais começaram a entrar na casa dos meus pais e ver aqueles tapetes e enchiam os olhos. O senhor tem que vender esses tapetes. Um deles entraram em contato e já adquiriram tapetes da minha própria família, e aquilo abriu os olhos, porque deu um bom valor, né? O tapete tem um valor inestimável e duradouro, é como ouro. Ele tem peso de um valor de ouro no Oriente Médio, né? Tanto que se presenteiam os tapetes junto com as joias quando você vai noivar, quando você está casando, quando um filho ganha né, você ganha um neto. Enfim, isso é muito comum, né? O tapete é uma arte milenar com o valor de uma joia. E o tapete realmente num ambiente para o iraniano, para o persa, enfim, Oriente Médio, ele não é visto somente com um olhar arquitetônico. Ele tem um olhar funcional também. É onde as pessoas sentavam, há muitos anos atrás. Algumas tribos pequenas ainda fazem isso, sentam e comem suas refeições. Dormem nos tapetes. Elas colocam os tapetes nos seus carros. Muitos dos orientais ainda têm tapetes dentro do carro. Antigamente eram nas carrocerias, né, dentro dos navios, porque o tapete ele acompanha em tudo, né? Em relação a essa diferença dos desenhos, das características de uma região para outra, que o desenho pode variar. Sim, é muito interessante. Se você puder falar um pouquinho a respeito. Vou falar porque isso dá um livro, né? Legal, mas se você puder falar um pouquinho a respeito daqui. E desse aqui. Sim. Esse tapete, bom, vou falar a respeito do porquê que os tapetes persas têm tanta diversidade, né? Se você for ver a história de um império, né? Porque o Império Persa, ele passa por altos e baixos, momentos de construção, momentos de destruição, guerras e vitórias. E o tapete está presente em todos os momentos, e geralmente tem a ver com momentos históricos de cada região e o que aquela região sofreu. E o tapete, a tecelagem, retrata o que o artesão desenha. Por exemplo, vai ter região em que é tão árido, tão seco, que eles não conseguem, às vezes, ver uma flor. Naquela região, o artesão vai desenhar muita flor. Agora tem regiões em que é muito florido, é muita cor, ele vai fazer um tapete um pouco mais sóbrio, com linhas mais tênues, com traços mais limpos. E vai ter região em que é muita montanha, muita cor terrosa, e você não vê muito contraste, porque você vê muito o mesmo tom, aí você usa os vermelhos para dar mais contraste. Então o artesão, ele passa pelas emoções, pela história, pelo que aconteceu com a sua família, para desenhar, né, o padrão, para depois tecer esse padrão. Este tapete, que é o Heriz em si, ele é feito no noroeste do Irã, na região de Heriz, por isso que chama Heriz, e é feito com a lã das ovelhas que moram nos altos dessas montanhas. E essa montanha, mundialmente, essas montanhas são famosas por ter alta concentração de cobre. E as ovelhas, por se alimentarem das plantas e do próprio das próprias pedras, né, que eles sempre estão ali, né, das regiões montanhosas, a lã dessa ovelha é a lã mais forte que existe, é mais resistente. Então, quando um artesão recebe a lã que vem da região de Heriz para tecer, ele fica extremamente feliz. E tanto que, se vocês olharem nas histórias e nos documentários, os tapetes, eles são testados com um trator passando por cima, para mostrar resistência, e sempre jogando, às vezes, terra, jogando barro, pedras, para mostrar realmente o quão ela é bem tecida e o quão resistente ela é. E a melhor lã é da região de Heriz. E o desenho e as cores, justamente porque é muita montanha, né? Então lá se usa bastante vermelho, bastante terra, cores terrosas, azuis, marrons, para realmente contrastar com o ambiente todo, né, de cinzas e marrons, né? Então, realmente, quando se adquire um tapete dessa região, que você vê, eu adquiri um Heriz, com certeza é a lã mais resistente que você tem. Em relação a materiais, né? Você comentou da lã. Em quais outros materiais eles são feitos? Sim. Bom, geralmente a lã é feita para você ter a trama, né? E o ordume geralmente é o algodão, né? Um algodão também de alta, né, tensão. E muitos dos tapetes que são considerados tapetes de maior padrão têm fio de seda. Tem tapete inteiro que é de fio de seda, que você consegue dobrar e deixar ele bem pequenininho, é extremamente liso, extremamente macio. Então geralmente se usa algodão, lã e seda, fibras naturais.
tons de tingimento, são tons naturais também, que eles fazem toda a parte de tingimento da maneira mais rústica possível, né? Justamente para manter a tradição, manter o valor, e é tingido de uma maneira que, se você, por exemplo, meu pai faz tingido manualmente ali, lã por lã, é feito sempre com pigmentação natural, de flores, de pedras, de argila, de frutas, de beterraba, enfim. Você consegue usar esse resto dessa tinta para conseguir tingir a lã. E essa questão da exportação desse tapete para o mundo, né? É de forma geral valorizado da mesma forma? Por exemplo, na Europa, na América, em todos os lugares ele tem essa valorização? Ele é valorizado mundialmente. O tapete persa, ele tem esse valor inestimável mundialmente. Existem regiões e momentos em que ele fica, às vezes em segundo plano, às vezes em alta, né? Mas para um bom designer, um bom entendedor de ambientação, um arquiteto, ou até uma pessoa que, por exemplo, estima a coleção de obras, estima joias, estima elementos que são clássicos e inestimáveis, ele vai investir no tapete persa. Sim. Assim como uma pessoa investe num sofá em que, além de oferecer o conforto e a beleza, ela vai oferecer o quê? A qualidade. Você tem certeza que você está sentando num produto ou adquirindo um produto que é feito com qualidade, é feito com um olhar diferente, não somente com o olhar da tendência, né? E eu sei que o tapete persa às vezes ficou um tempo, né, com um olhar, né, de exagero por causa do minimalismo que ficou forte, né? Sim. Só que os ambientes minimalistas estão começando a colocar e inserir o tapete persa justamente porque eu acredito que existe aquela tendência de se falar que as casas perderam a cara de casa. Sim. E agora está voltando a ter a vontade de ter cara de casa e não cara de um lugar comercial. As pessoas, assim, chegaram num exaurimento com a frieza. Exatamente, né? Com a frieza, exatamente. Ninguém dá conta de viver tanto tempo sem calor, sem a parte humana. Sem a parte humana, exatamente. Essa questão de tudo ser em série, tudo ser sem cor, tudo ser muito rápido. Sim. Eu acho que o tapete persa gera uma reflexão, inclusive, a nossa urgência. Sim, exatamente. A urgência da vida em geral, né? Todo mundo cada vez mais indisponível para esperar qualquer coisa. E, de repente, alguém te fala que um tapete pode demorar mais de um ano para ficar pronto, né? Isso vai contra a toda essa urgência que é pregada o tempo inteiro. Então, mas ninguém aguenta isso, porque nós somos humanos, essencialmente cheios de emoções, né? Sim. Então, eu acho que talvez seja o momento de pensar um pouquinho a respeito disso também, né? Sim. Uma peça dessa pode gerar essa reflexão mesmo, né? Sim. Eu acho que quando a gente chega num ambiente, qualquer que seja o ambiente da sua casa ou até o ambiente que você vai para algum evento, ou um ambiente que você é atendido num consultório, num escritório, enfim. Quando você sente aquele acolhimento e que você tem vontade de ficar naquele ambiente, eu digo que o designer já está no sucesso. Quando o ambiente se torna bonito, belo, mas você tem até medo de entrar porque você fala, meu Deus, eu ou vou tropeçar, ou eu vou errar onde eu tô sentando, ou eu tô usando a torneira errada, ou eu não sei usar o porta-retrato, não sei. Sabe quando você gera aquele sentimento de inadequação. Exatamente. Né? Aquela coisa, eu acho que eu nem sou adequada. Nem sou adequada, porque a casa e o ambiente, ela tem que se fazer um lugar que um ser humano vai usar, né? E durante um tempo a gente perdeu um pouco disso. A gente, né, foi muito pro estético, reto, designer, automatizado. E o tapete persa, ele já traz o contrário. Ele traz justamente o que você estava falando. O tempo, a paciência, você conseguir esperar o desenho ficar pronto. E além disso, o bonito é que as famílias que trabalham nisso, elas recebem valorização. Não é uma coisa de um método escravo, por exemplo, é uma coisa cultural, né? Ele não tem
né, Não muitos tem uma podem... conotação exploratória. Não, de jeito nenhum. Aham. Então, além de você saber que você está pagando por uma joia inestimável, uma arte milenar, você também está fazendo algo bom para a humanidade, que você está mantendo vivo a cultura de uma sociedade. A tradição A de um tradição povo de um inteiro, povo. né? Exatamente. E a geração dos iranianos jovens de agora, que estão querendo mudar todo o país, né, não aguentam mais esse sufoco, apesar de que ainda existe lá, né, toda perseguição e infelizmente o mundo fecha os olhos ainda para isso, mas aos poucos aos poucos eles vão percebendo que não dá mais para viver, né, dessa maneira. Mas os jovens estão voltando para isso também. Eu até ia te fazer essa pergunta Estão mesmo. voltando. Assim, se existe essa preocupação para que isso não se perca. Tem, muita. Como na Suíça, eu tenho certeza que todo incentivo do governo de manter a vaquinha daquele jeito, naquela fazendinha, com aquele jeito de moer ainda, de tirar o leite daquele jeito, tudo eles fazem, eles ainda incentivam financeiramente, fiscalmente, para que não perca. E no Irã, graças a Deus, ainda tem isso. Existe sim a automatização de alguns modelos, existe porque existiu a necessidade financeira de manter algumas famílias, mas são pouquíssimos modelos e a maioria ainda investe realmente no feito à mão, no tecido à mão, né? Isso está voltando bastante, tá mesmo. Cuidar para não se perder. É patrimônio histórico de um país, eu chego a dizer uma região da humanidade, né? É da humanidade, porque não é só o Irã, né? Tem Paquistão, tem Turquemenistão, tem Afeganistão, toda aquela região tece tapete, né? A gente acha que é só o Irã, mas não, tem Índia, tem tapetes indianos lindos, os guilin, né? Que são aqueles né, que não tem a trama para cima, né? Que são todos os guilins indianos são divinos, são peças de museu, de tão lindos que são. Chineses fazem tapete, né? Até na Alemanha existe um modelo de tapete tecido à mão com uma lã mais grossa, porque é cultural do alemão também. Legal. Então tem o tapete, a tecelagem e o artesanato em todas as categorias, até para a categoria de design, você está vendo muitos artistas voltando pro artesão. Para o que é humanitariamente valioso, né? Humano. Exatamente. Assim, eu acredito num progresso que não abandone o humano. Acho que a gente tem que acreditar que dá para andar as duas coisas de mãos dadas. Eu também acho. Porque senão a gente se perde enquanto humanidade. Exatamente. A gente perde toda a referência. Toda referência. É o que nos diferencia de um robô, de uma máquina, de uma inteligência artificial. Aliás, a inteligência artificial só existe porque existe um humano inteligente que montou a inteligência, né? Que montou todo o contexto de captar algoritmos e criar algo que você precisa, né? Exato. A gente não pode se perder, né? Não pode se perder. Acho que fica essa mensagem com esse tapete. Sim, mas ele está... E com o seu projeto tão lindo. Eu me apaixonei. Parabéns. Obrigada por ter vindo e por conversar um pouquinho com a gente a respeito do seu negócio, da sua família e desse tapete. Um prazer enorme. Obrigada, sempre que quiser. Imagina.